Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos, sou Marcos Vinícius, com muito prazer que eu estou aqui mais uma noite, partilhando de conhecimento, partilhando desse momento de aprendizado, de engrandecimento. Espero que todos estejam bem, com muita saúde, muita paz no coração, que nós tenhamos uma noite muito proveitosa, que possamos aprender muito e colocar em prática, pelo menos um pouquinho. Eu vou fazer um breve comentário acerca do tema infortúnios ocultos. Ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, está especificamente item 4. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é, então, esses infortúnios ocultos, né? Nosso primeiro pensamento, quando a gente pensa nisso, quando a gente encontra com esse tema, né? Sem pensar no que, vamos dizer assim, exatamente no nosso conhecimento prévio de estudo, no que está escrito no livro, né? Infortúnio oculto tem, acho que passa um pouco a impressão, né, desses problemas escondidos, né, essas dificuldades que a gente não enxerga, né? Acho que passa um pouco esse sentimento pra gente, né? Infortúnio dessa questão de dificuldade, de problema, de coisas assim, não muito agradável, né, de certa maneira, e oculta essa parte de que não está bem à vista, né? Nós não conseguimos realmente, né, o que a gente realmente consegue perceber com facilidade. E se a gente for pensar no nosso lado realmente de estudo da palavra aqui, e realmente passa bem isso, né? O sentido tá bem dentro desse nosso primeiro pensamento. Então, esse sentimento instintivo que nós temos está correto. Então, eu vou até pegar o primeiro parágrafo aqui do comentário, que diz o seguinte: nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. Mas a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares, que passam despercebidos, os dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Então a gente tem aqui essa comparação desses problemas despercebidos, problemas que não são vistos, né, à primeira vista, comparados com os grandes desastres. E aqui também a gente pensa que nosso comentário de hoje, esse capítulo, esse item, não é sobre os problemas em si, né? Nosso pensamento tem que ser que o nosso estudo é sobre a caridade, né? O que nós vamos fazer perante esses problemas. E aí, como dito aqui, é muito fácil, né, de certa maneira, não é fácil, mas vamos dizer assim, no sentido bruto da palavra, né? Mas é muito mais fácil, muito mais que vem a nossa primeira parte instintiva de ação, de querer fazer, ajudar quando acontece algo mais grave, né? Por exemplo, se acontece alguma calamidade, um acidente num lugar, parece que é muito mais fácil a gente querer fazer alguma doação, querer ajudar lá de certa maneira. A gente vê essa grande comoção de tentar ajudar as pessoas quando acontece isso. Ou de uma maneira um pouco mais simples, quando alguém adoece, ou quando às vezes acontece alguma fatalidade com um conhecido, uma família, né? Todo mundo se dispõe a ir lá conversar com a pessoa, tentar ajudar da maneira que pode. Às vezes pode até ser, vamos dizer assim, de certa maneira superficial, né? Só aquela ajuda bruta, assim, na hora, uma ajudinha assim, uma palavrinha, sem grande profundidade. Mas nós nos damos essa prontidão de logo que acontece algo que a gente julga
sério, grave, alguém que está passando uma necessidade grande, uma família que está passando muita fome, a gente vai lá e ajuda, dá o que pode, às vezes quando ela pede, quando a gente tem conhecimento dessa situação. Então, mesmo que às vezes a gente não consiga dar essa ajuda verdadeira, essa ajuda substancial, mas a gente, de certa maneira, faz o que pode, né? Dá esse empurrãozinho para, no mínimo, a gente dizer, nossa, fiz alguma coisa, tentei ajudar, né? É o nosso instinto. Mas existem certos problemas, e aí a gente vai de tanto dificuldade material quanto questão sentimental, espiritual, que são muito mais sensíveis, que a gente não vê, né, vamos dizer assim, na flor da pele, no que realmente está acontecendo. A gente tem que parar, analisar a situação, parar para conversar com a pessoa para ver realmente o que está acontecendo. Esses pequenos problemas, esses problemas que não são não aparecem tanto, né, pra gente, são de certa maneira um pouco, como diz aqui, ocultos. Esses a gente, vou dizer assim, vou generalizar, né, mas a gente de maneira um pouco geral tem muito mais dificuldade de lidar com eles, né? Aquela pessoa que parece que tá um momento um pouco difícil, meio abalado, mas não é diferente daquela pessoa que você realmente vê que ela está sofrendo. Aquela pessoa que você vê que está sofrendo, você consegue, de certa maneira, se dispor mais a ajudá-la, né? Mas aquela pessoa que parece assim, que não está exatamente como ela é, mas também não parece que não está nada demais, né? Isso é uma coisa que a gente às vezes deixa passar despercebido. Mas são esses pequenos problemas, essas pequenas necessidades, esses pequenos acontecimentos, e que a gente tem que se dispor mais a ajudar. Por quê? São os acontecimentos do dia a dia, né? São as provas que nós temos a cada dia que passa de tentar melhorar, de tentar provar que nós podemos e nós somos pessoas boas, que estamos cuidando pelo próximo, né? De certa maneira existem um gradiente, né, um espectro da dificuldade, da facilidade, do poder, de certa maneira, da ajuda ao próximo, da caridade, né? Amar, né, aquela nossa família, aquelas pessoas que a gente gosta, querer bem para elas, fazer o que a gente pode, é fácil, né? Agora a gente querer fazer isso para aquela pessoa que a gente já não tem tanta afinidade, já é um pouco mais complicado. Aquela pessoa que parece que quer fazer mal pra gente de maneira ativa, né? Que parece que realmente quer o nosso mal. A gente querer o bem dela de verdade, né? Do fundo do coração, e tentar ajudá-la da maneira que a gente pode, aí é muito mais difícil, né? E não é porque é difícil que é melhor, mas é porque é difícil que a gente... É por ser difícil que a gente tem que tentar, né? Porque não é porque amar, assim, só amar alguém que eu gosto de verdade, querer o bem dela, quer dizer que não vale nada. Então, não é isso. Mas que é isso a gente consegue fazer. Se a gente consegue fazer, a gente faz e tá bom. Mas a gente tem que tentar ir além dos nossos horizontes, né? Sair da nossa zona de conforto, tentar fazer o bem da melhor maneira que a gente pode, né? A gente tá aqui para evoluir. Como que a gente evolui? Como que a gente aprende? Fazendo coisa nova e praticando cada dia que passa, né? Como que a pessoa estuda para uma prova, como que a pessoa aprende novas habilidades para o trabalho, como que alguém aprende a cozinhar, aprende qualquer coisa na vida, né? Aprende um exercício físico, aprende a tocar um instrumento. Praticando e tentando aprender sempre coisa nova. Se você fica sempre no mesmo beabá, sempre fazendo a mesma coisa, certo, né? Você pode até se tornar um mestre naquela pequena coisa, vai ser muito bom nisso, mas o seu conhecimento, a sua habilidade vai ficar muito limitado comparado ao que você realmente poderia fazer, poderia ser, se você isse além disso, né? Então, se a gente não só amar e ajudar as pessoas que nós gostamos, mas também as pessoas que nós temos uma certa dificuldade, isso vai nos tornar pessoas muito melhores. E não só nós, mas também os outros, né?
nós temos, né, todo mundo tem noção desse conhecimento, essa, vamos dizer assim, o conceito de corrente do bem, né? O bem que a gente faz vai se multiplicando, né? Toda maneira que eu faço todo o bem dentro da minha família, de certa maneira, todo mundo aqui se gosta, todo mundo se ama, tá um pouco fechado, de certa maneira. Todo mundo que podia se gostar já se gosta, né? Vamos dizer assim. De tal maneira que eu vou, expando meus horizontes, levo esse amor, essa caridade, esse bem-estar para outros lugares, eu dou a oportunidade do bem se espalhar em lugares diferentes. Da maneira que eu ajudo alguém que está passando por uma dificuldade, alguém que está de maneira complicada, e essa pessoa está num ambiente complicado, num ambiente difícil, não tão bom, eu dou a oportunidade dela ficar melhor, dela estar bem, e aí, a partir disso, ela também espalhar esse amor, espalhar essa caridade, espalhar todo esse bons sentimentos, essas virtudes, né, que ela tem nesse lugar que estava com dificuldade. Então é justamente isso, nós temos essa consciência de que nós não podemos nos limitar, não importa o que seja, né? Não está preso aqui a nossa lição de espiritismo, de caridade, qualquer coisa que seja na vida, literalmente qualquer coisa, nós não podemos ficar presos, nós temos que tentar, né, expandir, tentar fazer sempre o melhor. E como diz aqui, não é sempre o melhor nas grandes coisas, é nas pequenas coisas, nas coisas que a gente não dá tanto valor, nas coisas que a gente deixa passar despercebido, é justamente no dia a dia que a gente vai mostrar, né, que a gente é capaz. E aqui nós temos que ter noção de que não é só ajudar, né? Tá ótimo, né? A gente ajuda não só materialmente, não é só dar a esmola, né? Não só dar o alimento para quem precisa, né? É também dar a caridade moral, né? É nós darmos o apoio, nós estarmos presentes, ouvir, conversar, ajudar no que a gente puder, né? Nós estamos aqui no mundo material, no mundo físico, mas vamos dizer assim, nós estamos aqui limitados, né, nisso. Então, o que a gente faz de moral, de espiritual, de sentimental, de sentido que vai além do material, isso é muito mais permanente, né, do que a caridade simplesmente de dar a esmola qualquer, de dar qualquer coisa, né. Logicamente, a gente está aqui, a gente precisa viver, né, a gente está no mundo material, a gente precisa de matéria, né? Então, logicamente, não tem como a gente ficar simplesmente passando necessidade e viver de vento. Então, a caridade material, física, é muito importante também, né? A gente não pode deixar de ter isso em mente. Mas, ao passo, né, que a gente tem que fazer tudo isso, está disposto a fazer isso todo dia, nós sabemos e temos que saber, logicamente, que ninguém aqui é muito especial, né, de certa maneira. A gente tem pessoas que precisam da nossa ajuda, mas ao mesmo tempo nós precisamos da ajuda de outros, né? Quando a gente vai pensar em questão de trânsito, segurança de trânsito, o que é? O pessoal maior cuida da menor, mas sempre tem alguém maior, né, de certa maneira, para cuidar de você. E é a mesma coisa. Nós aqui cuidamos e ajudamos os nossos irmãos que passam necessidade, mas nós temos que ter em mente, nós temos que ter essa consciência de que nós também temos necessidades que precisam ser ajudadas, aceitar a caridade dos outros, né? Todo mundo sabe, cansou de ouvir, até de falar, que não dá para ajudar quem não quer ser ajudado, né? Então, se nós estamos num momento que às vezes a gente percebe de maneira bem subconsciente, né? A gente sente que tem alguma coisa errada, mas não sabe exatamente o que. A gente sente, tô meio xoxo hoje, tô meio sei lá o que, tô passando por um momento meio complicado.
mas não quero preocupar ninguém, quero ficar só na minha e tal. Não tem problema, logicamente, você às vezes está num momento que não está, vamos dizer assim, sua bateria social um pouco baixa, né? Você, não, quero ficar quietinho, tudo. Tá perfeito, não. Você pode ter esse momento seu, mas a gente tem que perceber que existe um pouco de limite para as coisas e a gente tem que se autoconhecer, né, para a gente praticar nosso auto-amor. Então, se você percebe que está num momento não tão bom, é bom a gente estar aberto, né, a receber ajuda, né? Não adianta você estar num momento difícil e ficar fechado, que você mesmo já percebe quando você vai o outro. Nossa, eu queria ajudar fulano e tal, mas parece que ele não quer me ajuda, parece que ele está tão quieto assim, se eu vou falar com ele vai brigar comigo, então vou ficar quieto na minha. Queria ajudar, parece que está passando necessidade, mas se eu for entregar, dar uma coisa que ele está precisando, ele vai recusar, né? E você se sente mal, por causa que você queria ajudar, mas ele não quer receber essa ajuda. Então a gente não pode, vamos dizer, a gente não tem como realmente mudar ele. A gente pode então perceber esse sentimento em nós e tentar, né, não ser essa pessoa que a gente não quer que o outro seja. Então, se você percebe que você está num momento complicado e que está muito fechado, abra-se, né? Seja aberto a receber ajuda. Que não só você vai se ajudar, mas você também ajuda o outro, né? Você não se sente bem quando você faz algo pelo outro, você pratica caridade, ajuda alguém, nossa, não dá aquele sentimento bom, você parece que tirou um peso de você mesmo, você não se sente melhor? Então, se alguém te ajuda, essa pessoa vai se sentir bem também, ela vai se sentir melhor. Então, é uma coisa assim que não é uma soma zero, né? Eu ajudo, perco alguma coisa. Não, é justamente o contrário, quando eu ajudo, eu ganho. Então, a gente, é o bem, a corrente do bem, né? Esse bem que se espalha, esse bem que se multiplica. Então, a gente dando essa oportunidade para o bem se espalhar, todo mundo vai se beneficiar de maneira muito grande, né? Nós temos que estar abertos a isso. E como dito aqui, né, não é só nas grandes coisas, né? A gente tem, logicamente, não pode deixar de ajudar nas grandes dificuldades, nas grandes calamidades, nesses momentos importantes, né? Logicamente, a gente tem que estar pronto para isso. Não é porque, isso não vale nada, então não vou fazer. Todo mundo já vai ajudar, então eu vou ficar quieto, né? Não, a gente tem que ajudar nesses momentos que a gente percebe, nesses momentos de grande dificuldade. Mas também é um adendo, né? Uma adição. Da mesma maneira que nós amamos, ajudamos as pessoas que nós gostamos, nós fazemos aquelas que têm um pouco mais de dificuldade. Da mesma maneira, a gente ajuda nos momentos de grande necessidade, mas também temos que ter em mente que esses pequenos problemas não passam um pouco despercebidos, que é justamente o dia a dia, né? É o que foi dito antes, nós estarmos ativos, nós estamos sempre procurando, né, ajudar o próximo. Até dito aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo, na questão 888, que diz o seguinte: que se deve pensar da esmola? Os Espíritos respondem: o homem condenado a pedir esmola se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Certo? Então, um complemento aqui no item A, que Kardec pergunta: dar-se-á reproveis a esmola? Os Espíritos respondem: não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que este lhe estenda a mão. E aqui dito todas as letras, né? Nós temos que procurar as pessoas que precisam de ajuda. A gente não precisa ficar esperando a pessoa pedir ajuda para a gente fazer o que a gente pode, né? A gente sempre sabe a história de alguma coisa que acontece e tal, algum problema,
às vezes a pessoa, algo que acontece, seja em casa, seja no trabalho, qualquer lugar que seja, acontece algum problema, você não sabe, a pessoa, acontece qualquer coisa que seja. E a pessoa diz, não sabia, ninguém me disse nada, né, nossa, nunca estava sabendo que isso ia acontecer. Né? Por quê? Porque a pessoa ficou esperando acontecer alguma coisa. Não, nós temos que ir atrás. Né? Quem às vezes nunca ouviu a história de às vezes alguém que chegou a tentar uma tentativa de suicídio, qualquer coisa que seja, pessoa que estava aparentemente bem, né? Uma pessoa que estava feliz, socialmente ativa, fazendo tudo perfeito, e aí que acontece alguma coisa. Que geralmente a primeira coisa que as pessoas falam, nossa, não sabia que fulano estava tão ruim assim, estava tão mal, que estava sentindo isso. Por quê? Porque a gente não está realmente olhando, né? A gente tem tanto problema já assim no dia a dia normalmente, tanta coisa que a gente já fica pensando, né? Mesmo que a pessoa, vamos dizer assim, não faça nada, ela está presa, nem que seja nos próprios pensamentos, nos próprios problemas, já tem tanta coisa para lidar, né? Que a gente parece que não tem energia para realmente procurar entender o problema dos outros, né? Então a gente fica nesse estado um pouco de piloto automático, né? Não, parece que está tudo bem, então está tudo bem. Não, né? Como dito aqui, nós temos que realmente tentar procurar as pessoas que precisam de ajuda para a gente ajudá-las, né? A gente tem que estar nesse estado constante, né, de alerta para tentar fazer o nosso bem. Como é dito, é no dia a dia que a gente vai realmente praticar, né, as nossas virtudes, praticar a caridade, né? Independente de ideologia ou qualquer coisa, né? Isso é algo que vale para tudo da vida, como os nossos ensinamentos passados, né? Não é só para a espiritualidade aqui, nosso estudo do espiritismo, da caridade, do amor, da benevolência, de qualquer coisa, né? É literalmente qualquer coisa, seja estudo, trabalho, esporte, instrumento, aprender uma habilidade nova. Nós crescemos como pessoa, crescemos como família, como sociedade, quando nós estamos sempre fazendo algo novo, estamos sempre sendo úteis, sempre indo além, né, expandindo nossos horizontes, e sempre nesse estado de alerta, de crescimento, de procurando, né, sermos pessoas melhores, né? O Steve Jobs é um empresário muito bem sucedido, cofundador da Apple, um cara era muito criativo, muito inteligente. Uma formatura, encerrou, né, depois de dando muitos ensinamentos muito interessantes que aplicam, né, nosso estudo aqui também, porque aplica em qualquer área da vida, né, de nós estarmos, é justamente isso, nós estarmos sempre ativos, sempre tentando ser pessoas melhores, sempre indo além dos nossos horizontes, a gente fazer realmente o que a gente gosta. A gente vê, né, que as coisas conectam, uma coisa de trabalho, de empresarial, de tecnologia, está ligado. Também se aplica esses mesmos ensinamentos ao nosso ensinamento aqui do Espiritismo. Ele encerra esse comentário, essa palestra que ele deu para eles, esteja sempre com fome, esteja sempre tolo, né? O que é isso? É justamente isso, de nós estarmos sempre com fome, sempre querendo alguma coisa e buscando, indo atrás, sempre tolo, sempre, a gente nunca sabe o suficiente. Então a gente sempre tem que estar buscando conhecimento, sempre tentando aprender algo novo, que tem pra gente aprender desse mundo, que é uma pequena parcela de 0,01% do que realmente existe por aí. Se disso aqui a gente não sabe nada, por mais que a pessoa seja um expert máximo de uma área, super PhD, inteligentíssimo, muito pesquisado, essa pessoa sabe muito, mas pode saber muito de uma coisa, que essa uma coisa representa parcela ínfima do que existe aqui. E isso é uma pessoa muito estudada. Então nós temos que sempre tentar melhorar, sempre aprender, porque a gente está aqui para isso, né? E nunca vai faltar coisa para a gente aprender. Não importa o que tanto que a gente estuda, se a gente lê todos os livros do mundo, não é nada, né? A gente sempre pode aprender mais, sempre buscar. Então,
É isso que nós temos que ter em mente, né? Não só nos grandes momentos, não só nas grandes dificuldades, não só as pessoas que a gente realmente ama, que a gente gosta de verdade. É no dia a dia, é nos momentos difíceis, é literalmente todo momento. Nós temos que ter em mente que nós temos, né, que ser pessoas melhores. Então a gente tem que sempre procurar os momentos que a gente pode ajudar, os momentos que a gente pode estar presente. Estamos sempre alerta, buscando as pessoas que precisam da nossa ajuda, independente da ajuda que for. E também sempre temos que estar dispostos a ser ajudados, né? Nós temos que ter em mente que, por mais benevolente que você seja, mais altruísta que você queira ser, não tem como a gente só ajudar, né? A gente também tem que ser ajudado. Porque é sendo ajudado que também a gente ajuda, né? Então é muito importante isso, né? Então que nós continuemos sempre aprendendo, sempre ajudando, sendo sempre boas pessoas. Jesus nos abençoe hoje sempre. Uma boa noite.